Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 18/4, nós vamos meditar de 1 Crônicas, do capítulo 11 ao capítulo 13. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 11, Davi é ungido rei, né? E lembrando que este é o propósito de Crônicas, trazer novamente os fatos que já foram narrados, né? Esse, por exemplo, está narrado em 2 Samuel, do capítulo 5, do 1 ao 5. Então, todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias as saídas e as entradas dos militares em Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: te acrescentarás ao meu povo, apacentarás o meu povo, o povo de Israel, e serás chefe sobre o meu povo. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. E aí, Davi vai conquistar Sião. Isso também já está relatado em 2 Samuel 5, do 6 ao 10. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Zebus, porque ali estavam os Zebuseus que habitavam naquela terra. E disseram os moradores de Zebu a Davi: tu não entrarás aqui. Porém, Davi a tomou, a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe do comandante. Então, Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou de cidade de Davi. E foi edificada a cidade em redor desde Milo, completamente o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. E Davi ia crescendo no poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Então, olha que interessante, aqui no livro de 1 Crônicas, nós vamos ver, né, nesse episódio que já foi relatado lá em 2 Samuel 5, aqui nós estamos vendo o detalhe de como Joabe se tornou, na verdade, o comandante do exército de Davi. E aí, no versículo 10, a partir do versículo 10, nós vamos ver os valentes de Davi, como surgiram os valentes de Davi. Isso também está relatado em 2 Samuel, capítulo 23, do 8 ao 39. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para fazerem rei sobre a palavra do Senhor no tocante a este povo. E eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Amonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma só vez o feriu. Depois dele vem Eleazar, filho de Dodô, o Aiotá. Este estava entre os 3 valentes. Ele se achou com Davi em Pas-damim, quando se ajuntaram os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 cabeças que desceram a penha, indo ter com Davi na caverna de Adulão. O exército dos filisteus acampava no vale de Refaíns, e Davi estava na fortaleza da guarnição dos filisteus em Belém.
Suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto a Belém. E o que fez esses 3 valentes? Pois é, atravessaram o campo dos filisteus e trouxeram a água para Davi, né? E aí nós vamos ver que Davi derrama essa água em libação ao Senhor, né? Mas esses foram também os homens valentes, né? Porque no versículo 19, e disse: longe de mim, o meu Deus, fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que foram a perigo da sua vida? Pois em perigo da sua vida trouxeram a água, de maneira que não a quis beber, e são estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Então aqui não fala, né, que Davi pegou a água e derramou ela em adoração, em libação ao Senhor. Lá no texto de 2 Samuel nos traz esse detalhe. E aí nós vamos ver que também Abissai, que era irmão de Joabe, era cabeça dos 30, o qual, branindo da sua lança contra 300, os feriu. Tinha um nome entre o primeiro dos 3. Era ele o mais nobre do que os 30, e era a cabeça deles. Contudo, os primeiros 3 não chegou. Também Benaía, filho de Joiada, era homem valente de Cabzel e grande em obras. Feriu 2 heróis de Moabe e desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de estatura de 5 côvados, né? Um gigante. Os egípcios trazia na mão uma lança e com um eixo de tecelão, mas Benaía o atacou com um cajado e arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaía, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros dos 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi pôs sobre a sua guarda. E aí foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodó, de Belém, Samote, o Aronita, Elis, Pelomita, Ira, filho de Elques, Tecoita. E aí ele vai trazendo os nomes dos homens valentes, né? Aqueles que eram do exército mais chegados, 30 valentes de Davi. E aí o capítulo 12 vai falar sobre esse exército ainda de Davi. São estes os quais vieram a Davi em Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, era um dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinha por arma o arco e usava tanto a mão direita como a esquerda em arremessar pedras com fundas para atirar flecha com o arco. Era dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. E aí vem o nome deles: Aiezer, chefe, e Joás, filhos de Semá, o Gibealita, Gesiel e Peleque, filhos de Amavete, e Beraca e Jeú, o Anatotita. E aí ele vai trazer o nome, né? Inclusive, ele vai falar dos gaditas lá no versículo 8. Gaditas passaram-se para Davi a fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados a escudo e lança, e o seu rosto era como de leões. E eram eles ligeiros como as gazelas sobre o monte. E aí vem falando o nome deles, né? Também vieram alguns dos filhos de Benjamim, de Judá,
a Davi na fortaleza. Nós vamos ver que os gaditas são estes que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transportava por todas as suas ribanceiras, transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. E aí nós vamos ver que então entrou o Espírito em Amassai, cabeça dos 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, a paz com que os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães de 30. E aí nós vamos ver o exército que proclamou Davi como rei em Hebrom. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reinado de Saul, segundo a palavra do Senhor, dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Um bom exército, não é? Então, nós podemos ver, né, como Davi estava equipado, né, além dos seus homens, os 30, né, que saíram e se apegaram a Davi, estiveram com ele, até mesmo quando ele era perseguido por Saul. Logo em seguida nós temos esse exército, né, que o faz rei sobre Judá, Benjamim, e logo em seguida nós vamos ver que Davi vai se tornar rei sobre todo Israel. E aí no capítulo 13 nós vamos ter o relato novamente do episódio que Davi quer trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Isso está relatado lá em 2 Samuel capítulo 6. Consultou Davi os capitães, olha só, de 1.000, os de 100 e todos os príncipes. E disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parecer, se vem isso do Senhor nosso Deus, enviaremos depressa mensageiros a todos os outros nossos irmãos e a toda a terra de Israel, e ao sacerdote e aos levitas, com eles na cidade e nos arredores, para que se reúna conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então, Davi deixou de lado a arca do Senhor, né? E aí Davi vai reunir todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca do Senhor de Kiriat Jearim. Então, Davi, com todo Israel, subiu a Baala, isto é, Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir a arca do Senhor, diante do qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. E aí é aquele episódio onde eles colocam a arca do Senhor em cima de um carro de boi. Sabe por que se deu isso? Olha o que diz lá no início do capítulo 13. Consultou Davi os capitães de 1.000, de 100 e todos os príncipes. Não eram os responsáveis pela arca, pelo culto, pelos sacrifícios. Nenhum deles deveriam ser consultado. Quem deveria ser consultado eram os sacerdotes. A ele cabia, né, cuidar das coisas sagradas. Então, nós vamos ver que Davi tem esse triste episódio, né? Ele se alegrava com Israel, o carro de boi lá na frente, e eles dançando feliz, empenhados em cânticos, harpas, alaúde, tamborim, uma verdadeira festa, o trajeto em que a arca estava fazendo. Até que, quando chegou na eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois haviam tropeçado. E foi aí que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, porque havia estendido a mão e tocado na arca, e ele morreu ali perante o Senhor.
Sabe o que aconteceu com Davi? Desgostou-se. Tá no versículo 11. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Perez Uzá até os dias de hoje. Desgostou-se. Sabe o que quer dizer isso? Ele perdeu o gosto, né? Perdeu toda a motivação de trazer a arca do Senhor. E o texto em seguida diz que temeu a Deus naquele lugar e disse: como trarei para mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca, mas levou ela para a casa de Obed-edom, o geteu. E sabe o que aconteceu? Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. E tudo que ele tinha foi abençoado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque a arca do Senhor estava na casa dele. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, papai. Colocamos diante de ti e queremos pedir que a tua presença esteja conosco enquanto estivermos aqui nessa terra. Não temos hoje uma arca física, mas queremos zelar pela tua presença nas nossas casas. Colocamos diante de ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.